Vamos começar agora a nossa última unidade, falando um pouco sobre a movimentação de materiais, a organização desses materiais, de modo geral, no estoque e o processo de distribuição de materiais. Então, como nós vimos na logística interna da empresa, né, nós temos duas grandes vertentes, né, que seria a administração de estoque e a movimentação de materiais. Então, na unidade anterior, nós estudamos a fundo a administração de estoque. Agora nós vamos ver como que funciona o processo de movimentação interna desses materiais na organização. Para isso, eu gostaria de focar a seguinte questão, de que quanto mais rápido esse processo de movimentação, mais eficaz ele vai ser, porque mais rapidamente nós vamos conseguir alcançar o cliente e organizar o estoque. Então, a rapidez é algo essencial para a administração de materiais. E para que isso aconteça, faz-se necessário um bom layout, ou seja, um bom arranjo físico. O que seria isso? Seria a disponibilidade de materiais, de equipamentos, maquinários, de modo geral, num ambiente de trabalho, de modo que as pessoas e os recursos possam transitar de modo mais rápido e eficaz ao longo desse ambiente de trabalho. A seleção de equipamentos para a realização desse transporte de materiais vai justamente levar em consideração os fluxos dos principais materiais, levará em consideração também o porte da empresa, porque nós sabemos que quanto maior a empresa, mais complexa ela é, então, de certa forma, exige materiais mais complexos, ferramentas mais complexas de transporte. E tem também a questão das particularidades de cada material. A forma que eu transporto gases inflamáveis vai ser diferente da forma de eu transportar materiais alimentícios, por exemplo. Então, e nós temos como instrumentos de movimentação equipamentos mecânicos, são aqueles mais manuais, e equipamentos automatizados, né, que são aqueles que utilizam motores, né, de combustão em si para realizar o transporte, como é o caso das empilhadeiras, por exemplo. E mediante todo esse cenário de crescimento das empresas, de complexidade, surge o chamado processo de paletização. Ou seja, o que é um pallet? São estruturas, né, como se fossem tablados de madeira ou de plástico ou de metal, que são utilizados como apoio para sobrepor mercadorias, para empilhar mercadorias, de modo que possamos transportar todo aquele bloco de mercadorias que se encontra por cima do pallet. Então, a utilização desses pallets popularizou também a utilização de empilhadeiras nas organizações, empilhadeiras de garfo, que transportam grandes quantidades de produto de forma rápida e segura. Então, os benefícios do processo de paletização é bem evidente, como nós podemos ver, agilizam o processo de movimentação de materiais, faz com que esse processo seja mais seguro. No lugar de eu ter várias pessoas transportando pequenas quantidades até as prateleiras, agora eu vou conseguir transportar uma grande quantidade de uma vez só. Então, nós temos também que para que as empilhadeiras consigam, não só as empilhadeiras, como todo e qualquer material, ferramenta de movimentação de materiais, para que elas possam fazer seu trabalho da forma mais efetiva possível, nós precisamos seguir algumas regras para que esse layout seja adequado, como por exemplo, os itens de estoque. As mercadorias que têm maior fluxo de materiais, elas precisam estar mais próximas das portas de expedição para o cliente, para que possa reduzir a quantidade de fluxo pelo meio do armazém.
Assim como aquelas mercadorias também de alto peso. Né? Para reduzir as distâncias, elas precisam estar próximo da porta de expedição. Né? E essas mercadorias mais pesadas, elas precisam também estar localizadas o mais próximo possível do chão, para que haja mais segurança no transporte desses equipamentos. Né? E as mais leves precisam estar empilhadas mais acima nas estantes. Os corredores, eles precisam dar espaço, abertura, para que haja uma boa movimentação de materiais. Né? E as prateleiras, né, nós podemos empilhar, né, hoje existem armazéns de 30 metros, né, armazéns verticais, e só que esses armazéns precisam estar pelo menos 1 metro abaixo do teto, para que haja segurança, evita incêndios e etc. Então, as portas de acesso, elas também precisam facilitar o processo de entrada e saída de materiais com a utilização dessas diversas ferramentas de transporte. O piso precisa ser resistente, porque lembre-se que é no armazém onde vão estar concentrada uma grande quantidade de mercadorias pesadas, além do transporte dessas mercadorias. E os escritórios para recebimento dessas mercadorias, conferência de nota fiscal e etc., precisam estar próximo das plataformas de embarque e desembarque de produtos. Seguindo, né, são algumas regrinhas que é importante a gente se atentar. Olha só, a iluminação precisa estar no meio dos corredores. Frequentemente a gente visita armazéns e encontramos luzes por cima das prateleiras, mas isso pode gerar uma série de consequências, como por exemplo, as luzes podem esquentar e pode provocar incêndio, além de dificultar o trabalho, porque os corredores ficam escuros. Então, as luzes precisam estar entre os corredores. Todos os armazéns precisam estar equipados com material de prevenir incêndio, e sem contar também que as estantes elas não podem estar encostadas nas paredes em volta do armazém, porque justamente para possibilitar esse transporte em algum caso de alguma emergência não prevista. E, enfim, percebam que são várias regras que é importante observarmos para uma boa movimentação de materiais. Partindo para o processo de classificação e codificação de materiais, nós temos que existem várias formas de se classificar. Mas o que seria essa classificação? Classificação é justamente agrupar materiais que tenham características semelhantes, para que possam estar juntos, mas ao mesmo tempo identificar também cada material para que não haja ambiguidade de informações. Então, é importante se classificar para que cada material tenha o seu lugar específico na empresa, como por exemplo, se nós olharmos para um supermercado, nós vamos perceber que o lugar em que se encontra produtos de limpeza é separado do lugar que se encontra produtos alimentícios, porque cada um está separado em um gênero diferente. Então, e uma classificação que eu gostaria de destacar para vocês é a famosa classificação ABC, que é a classificação que leva em consideração o valor de consumo anual. Os produtos que estão dentro da classe A é uma pequena quantidade de produto que é responsável por uma grande quantidade de recursos, uma grande quantidade de faturamento para a empresa. É o famoso carro-chefe da empresa, né? Então, os produtos da classe B é uma quantidade mediana de produtos que é responsável por uma quantidade mediana de recursos movidos na empresa. Já os produtos da classe C é a famosa miudeza, né? É aquela grande quantidade de produto que você tem
que você não costuma vender muito, mas que você precisa alimentar para que o seu carro-chefe continue sendo promovido na empresa. Então, assim que funciona essa classificação ABC. Existem outras formas de classificar, como por exemplo, os produtos por perecibilidade, né, que são aqueles produtos perecíveis e os não perecíveis, por aqueles produtos mais inflamáveis, né, de alta periculosidade, e os de baixa periculosidade, né, outra forma de se classificar, enfim. Né, as empresas utilizam aquelas que mais convém para a natureza dos produtos que ela trabalha. Seguindo, classificados materiais, agora nós vamos alocá-los em seus respectivos lugares na empresa. E para fazer isso, nós precisamos saber onde que vai ficar cada produto. Por meio da codificação, nós podemos organizar esses produtos de forma mais eficaz. E codificar nada mais é do que atribuir informações necessárias aos produtos por meio de símbolos. Esses símbolos podem ser letras, podem ser números ou podem ser os dois ao mesmo tempo. São as famosas classificações alfabéticas, alfanuméricas e numéricas. Vamos entender como que cada uma funciona. Então, a classificação alfabética, ela atribui aos produtos letras para que sejam caracterizados por meio dessas letras. Essa classificação, por algumas limitações, ela tem caído em desuso, ok? Já a classificação alfanumérica, ela é bastante presente, que é aquelas que utiliza tanto número como letras no processo de codificação. Ela é bastante presente em bibliotecas, por exemplo. Quando a gente pega por meio do número, por meio das letras, identifica qual livro e o lugar da prateleira que aquele livro está ocupando. E temos também a classificação numérica, que é a mais utilizada no mercado, que é a classificação que utiliza basicamente números para identificar o produto. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos aqui. Uma empresa usa a seguinte classificação para os materiais em estoque. 01, matéria-prima. 02, óleos, combustíveis e lubrificantes. 03, produtos em processo. 04, produtos acabados. 05, que são os materiais de escritório, e 06, material de limpeza. Esta é a chamada classificação geral. Nós vamos trabalhar com os produtos 05, que são os materiais de escritórios. Dentro desses produtos 05, nós vamos ter 01, lápis, 02, canetas esferográficas, 03, blocos pautados, 04, papel de carta. Essa é a chamada classificação individualizadora. Dentro dessa classificação, nós vamos trabalhar com canetas esferográficas, a 02. Dentro dessa classificação, nós vamos ter 01, marca alfa, escrita fina, cor azul. 02, marca gama, escrita fina, cor preta. Essa é a chamada codificação definidora. Se eu for escolher para trabalhar um determinado produto, caneta esferográfica, marca alfa, escrita fina, cor azul, basta solicitar o código 05, 02, 01. Então, que nós já vamos cair diretamente em cima daquele produto que nós estamos precisando. Resumindo, né, uma codificação é boa quando a simples visualização do código lhe permite identificar, de modo geral, o material que se está sendo solicitado e a sua localização. Para encerrar essa unidade, nós temos o denominado transporte e distribuição de materiais. É um capítulo que eu acrescentei no material de vocês, que eu acho fundamental que nós estudemos, para que, pois o processo de distribuição é o elo que liga a empresa ao cliente, né? Lembrando que o processo de movimentação do material se dá no âmbito interno da empresa e o transporte no âmbito externo. Então, qual seria, dentre as ferramentas que nós conhecemos para transporte de material,
qual seria a mais adequada? Nós temos, vamos listar, os transportes rodoviários, os ferroviários, os aéreos e os hidroviários em geral. Então, qual desses 4 seria a melhor modalidade? Qual dessas 4? Bem, dizer qual é a melhor modalidade seria bastante pretensioso. Eu diria que a melhor resposta para essa pergunta seria depende. Depende de 3 fatores: da quantidade a ser transportada, do valor da mercadoria a ser transportada e do tempo que eu tenho para atender meu cliente. Vamos citar aqui 2 exemplos. O exemplo dos transportes ferroviários. Normalmente ele transporta produtos em grandes quantidades, produtos em que o valor da mercadoria não é tão alto e produtos em que o prazo para entrega não é tão preponderante, porque a gente sabe que o transporte ferroviário ele é lento. E olhando para o transporte aéreo, por exemplo, nós vamos optar pelo transporte aéreo quando nós tivermos mercadorias de alto valor, porque senão o frete vai ser mais caro do que a própria mercadoria, né? Vamos optar pelo transporte aéreo quando tivermos produtos em baixa quantidade, porque o transporte aéreo ele é limitado quando se refere a peso de mercadoria e quando os prazos forem soberanos, né? Porque é o transporte mais rápido que nós temos acesso. Então, gente, eu gostaria, para ilustrar essas situações, de trazer um exemplo bem prático. O gerente de distribuição pode optar pelo transporte ferroviário para determinada região, em vez do transporte aéreo. O frete ferroviário tem custo mais baixo, em compensação é mais lento. E por ser lento, o faturamento demora mais e corre-se o risco de o cliente comprar de algum concorrente que oferece um tempo de entrega menor. Então, como proceder? Percebam que é um dilema. E é onde o gestor de materiais entra, né? A função primordial da distribuição é justamente administrar esses dilemas. É o elo que liga a empresa ao cliente. Então, eu preciso atender meu cliente de forma mais rápida possível, de modo a não perdê-lo. Mas, por outro lado, eu preciso pensar na lucratividade da empresa. Eu também não vou matar a empresa para que o cliente fique feliz, né? Então, o grande desafio é justamente equilibrar o custo de transporte e o custo de vendas perdidas. Porque a gente sabe que quanto mais rápido o transporte, mais caro ele vai ser. E menos vendas eu vou perder, porque eu vou estar atendendo meu cliente em tempo real. Por outro lado, se eu tenho um transporte mais lento, vai ficar mais barato para minha empresa. Porém, o número de vendas perdidas pode aumentar, porque eu vou demorar a atender a necessidade do meu cliente. Então, perceba que o grande desafio é equilibrar esses 2 custos, transporte e vendas perdidas. Muitas empresas têm estudado diferentes possibilidades para atender melhor o cliente de forma mais rápida. E dentre